Duas moças foram atropeladas e mortas em São Caetano do Sul na faixa de pedestre e arremessadas por mais de 50 metros por um carro de luxo. Veja como ficou o veículo que atropelou e matou as duas vítimas de 19 anos. No outro dia, na cidade de Guarulhos, um garçom morreu andando na calçada quando um carro em alta velocidade perde o controle e matou a vítima que tinha acabado de deixar o trabalho. E veja o que aconteceu com esse idoso de 82 anos que andava pela faixa de pedestre no centro de Novo Hamburgo e foi acertado em cheio por motociclista em alta velocidade. Mas espera um pouquinho, esses criminosos que matam no trânsito vão para a cadeia ou acabam respondendo pela morte em liberdade? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde pedestres inocentes perderam a vida por causa de motoristas inconsequentes. Isabela e Isabeli eram amigas desde o ensino médio. As duas voltavam de uma adega após comemorarem a contratação de uma delas em um novo emprego. Isabela, que cursava técnico em enfermagem, havia completado 18 anos em 23 de março. Já Isabeli faria 19 anos em agosto de 2025. Elas vinham andando em direção a uma faixa de pedestres, pois queriam atravessar a Avenida Goiás. Observe que as duas amigas estavam na calçada, na frente da faixa de pedestre, aguardando a melhor oportunidade para atravessar, ou seja, elas não estavam apressadas. Bom, veja que elas olham de um lado para o outro, atentas na movimentação dos carros. Mas em dado momento elas resolveram atravessar, pois naquele exato instante não passava nenhum veículo na localidade. A minha equipe de produção levantou que o semáforo para pedestres naquele momento estava vermelho. Mas quando as duas amigas estavam quase atingindo o outro lado da calçada, o pior acontece, pois um carro em altíssima velocidade pegou as duas desprevenidas na faixa de pedestre. As mortes foram instantâneas. Familiares das moças estão chocados. Da saudade? Tenho que falar da minha filha. Duas meninas maravilhosas. Eu sei que as cenas de atropelamento são fortes e chocantes. Eu quero que você preste atenção agora na análise que eu vou fazer sobre cada momento desse cruel acidente. As moças fazem a análise visual e percebem que estava vindo um carro popular de cor prata. E por isso, é claro, elas permaneceram na calçada. Somente quando esse carro prata passa por elas é que as duas adentram na rua e seguem caminhando pela faixa de pedestre. Nesse instante, o semáforo estava vermelho para as mulheres. Veja que as duas amigas atravessam com tranquilidade, pois nenhum carro passava naquele momento, pois na verdade era praticamente 11 horas da noite, movimento muito baixo. Elas andam por 5 segundos e nada acontece. Nesse instante, um veículo em alta velocidade acaba atingindo as duas frontalmente. O impacto foi muito forte. Veja agora o atropelamento por um outro ângulo. Você vai poder ver que as duas moças foram arremessadas realmente muito longe, devido à velocidade imprimida pelo motorista do Honda Civic. Minha equipe de produção conseguiu imagens de outra câmera de segurança, onde mostra com clareza que o veículo que atropelou e matou as vítimas passou no semáforo com cor amarela. Só para você ter uma noção, Isabela e Isabeli foram arremessadas a mais de 50 metros e morreram no local. Veja o estado que ficou o carro que atropelou Isabela e Isabeli. Pelos danos promovidos nesse sedã, dá para perceber que ele realmente vinha a mais de 60 km por hora, que era a velocidade máxima permitida na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. O carro ficou completamente destruído, como você viu, e a ocorrência de duplo homicídio foi registrada no 1º Distrito Policial de São Caetano. O perito criminal particular Isaac Newton Lima da Silva, que desenvolveu um software específico para analisar acidentes de trânsito, diz que o autor do atropelamento estava dirigindo a 120 km por hora, ou seja,
o dobro da velocidade máxima permitida para a Avenida Goiás, que é 60 km por hora. Bom, de qualquer forma, temos que aguardar o laudo oficial da perícia da polícia que irá apontar oficialmente a velocidade em que Breno trafegava com seu carro. O homem que estava dirigindo o carro que matou as duas vítimas chama-se Brendo dos Santos Sampaio. Ele tem 26 anos de idade e é estudante de Direito. Ele dirigia um Honda Civic e alegou para a polícia que no momento do atropelamento o semáforo estava verde. Ele tinha acabado de sair da faculdade, que fica ali na região, e ele estava voltando para sua casa. O advogado do motorista, Dr. Francisco Ferreira, foi acionado imediatamente pela família do motorista do Honda Civic. Estava trafegando quando olhou para o semáforo e estava verde. Passou, inclusive tem filmagem aqui na delegacia que infelizmente as duas jovens que acabou vindo a óbito, atravessou no farol vermelho e quando houve a colisão. O advogado na porta da delegacia diz que a apuração pela polícia, na sua opinião, deveria ser pelo crime de homicídio culposo. Por enquanto, não foi decretada a prisão dele, ele está avaliando e para tomar o embasamento dele, né? O que vai ser feito a partir de agora. Existe a possibilidade de ser arbitrada uma fiança. Nós estamos falando aqui supostamente de um homicídio culposo. Em momento nenhum ele se evadiu do local e em momento nenhum ele assumiu o risco de acontecer a colisão. Mas não foi esse entendimento não, que o delegado de polícia que atendeu esse caso. Daqui a pouco eu vou mostrar para você que o motorista do Honda Civic foi preso em flagrante pela prática de homicídio doloso. O pai de Isabela, o senhor Marcos Antônio dos Santos Regis, levanta a possibilidade que o motorista do carro estava mexendo no celular na hora do acidente. A imprudência, né? Aparentemente o motorista estava distraído, não chegou nem a ver, nem diminuiu, ele nem passou como se não tivesse ninguém na frente. Pelo que a gente vê nas imagens, pelo que a gente vê nas imagens das câmeras que chegaram a mostrar para mim. É isso. Para a polícia militar, ele confessou estar um pouco acima da velocidade permitida, que é de 60 km por hora. O teste do bafômetro constatou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. O delegado de plantão registrou o caso como duplo homicídio com dolo eventual, ou seja, quando o motorista assume o risco de produzir um resultado. O policial justificou a sua decisão, pois entendeu que o motorista Brendo dos Santos Sampaio estava em alta velocidade e poderia estar disputando um racha na Avenida Goiás. O motorista do Honda Civic foi indiciado por homicídio doloso e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após passar por audiência de custódia realizada no dia seguinte. O advogado das famílias das vítimas, o Dr. Rafael Felipe Dias, comentou sobre a decisão da justiça em manter preso o atropelador. A família recebeu com muito alívio a decisão dessa prisão preventiva, né? A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, porquanto a família tinha um receio que ele respondesse esse processo em liberdade, como ocorreram em outros crimes semelhantes. Porém, esse crime foi com maior gravidade, devido à velocidade, devido ao carro ter algumas modificações, segundo o despacho da audiência de custódia, né? Aparentemente era uma pessoa que tem costume de dirigir em alta velocidade e talvez praticar rachas, né, pelo histórico da sua habilitação. Então a família recebeu com muito alívio essa decisão. Até o presente momento, Brendo continua detido na carceragem do Centro de Detenção Provisória de São Bernardo do Campo. Os advogados de Brendo queriam que o cliente respondesse por homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar e fosse solto. Mas, num primeiro momento, a justiça decidiu que o cliente vai responder pelo crime preso. Minha equipe de produção conseguiu o vídeo da audiência de custódia que o Brendo passou e ele conta um pouco sobre o atropelamento. Eu estava trafegando na rua, né, normalmente, voltando da faculdade para casa. Que ali foi quando eu me deparei, eu estava olhando para o semáforo à frente, eu vi que ele amarelou. Quando eu olhei pro meu, que é o de cima, eu vi que ele ainda estava verde, então ele ia amarelar também.
a vermelhar. E foi nessa hora que eu dei de encontro. Que o carro deu de encontro com as duas mulheres. Ele conta o que fez após chocar frontalmente com as duas vítimas. Eu parei o carro, tentei prestar socorro, o cara que estava do meu lado, ele já estava acionando a ambulância, e eu fiquei ali no local até a chegada de todos os órgãos competentes. Eu fiquei sim no local, eu tentei prestar auxílio, tinha eu e alguns possíveis moradores, acredito que sejam moradores, próximos, e eu não estava em condições de conseguir ligar o socorro, mas tinha uma pessoa do meu lado que foi ele que chamou. Não apresentei resistência. Eu aceitei ser encaminhado normal, legalmente, prestei todos os exames que foram pedidos, que é o dietílico, né, de álcool, o toxicológico, aceitei fazer todos os de sangue, urina, eu fiz todos. Uma testemunha, presta atenção, uma testemunha que não quer ser identificada relatou que o carro parecia disputar racha com outro veículo, pois foi ultrapassado pelo Honda Civic em altíssima velocidade, segundo consta o boletim de ocorrência que eu tive acesso. Passou de lá pra cá muito rápido. Aí lá naquele semáforo lá foi onde aconteceu o acidente. O barulho foi tão forte que elas voou pra cima assim, ó. Eu tava aqui assim, ó. Já era calmo o horário, não tinha muito movimento saindo de carro nem nada, eu tava aqui parado. Aí ele bateu nas meninas ali, ele passou muito rápido. Acho que uns 100, mais de 100 por hora. Quando eu vi ele vindo de lá pra cá, eu já vi ele muito rápido. Aí ele passou, aí eu vi o barulho lá na frente. E lá na frente ele pegou as duas moças. Caberá agora à Polícia Civil levantar imagens de outras câmeras de segurança para saber se o autor do atropelamento, Brendo, estava tirando racha ou não. A Polícia Civil divulgou que o motorista Brendo tem um histórico de 12 infrações de trânsito nos últimos 12 meses, sendo 7 dessas infrações relacionadas a excesso de velocidade, ou seja, ele gosta de acelerar. Em 13 de janeiro de 2025, por exemplo, o carro envolvido no atropelamento, ou seja, o Honda Civic preto, foi fotografado por um radar eletrônico transitando a 97 km por hora numa outra via em São Caetano, a Avenida Guido Alberti, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Para a polícia, Brendo dirigia esse carro. Segundo a investigação, a carteira de habilitação do motorista Brendo seria suspensa na semana que vem, olha que caso, uma vez que ele ultrapassou o limite de pontos permitidos pelo Detran em decorrência das multas acumuladas. De acordo com os advogados de defesa Thalita Bezerra, Francisco Ferreira e também a doutora Thais Viana, o caso, abre aspas, foi uma fatalidade. Ele prestou socorro no mesmo momento, não se evadindo do local, e o teste para embriaguez deu negativo. Os defensores de Brendo sustentam que a vítima Isabela e Isabeli atravessaram a via quando o semáforo ainda estava fechado para eles e que seu cliente não as teria visto. Recebemos informação ainda extraoficial que a mãe da vítima, Isabeli, foi procurada pela família de Brendo, que se colocou à disposição para prestar apoio. Bom, é importante eu te dar uma explicação em relação à legislação. Segundo a Lei 9.503, que é de 97, que instituiu o Código Nacional de Trânsito, independente do semáforo, os pedestres são sempre a prioridade no trânsito. A perícia da polícia irá analisar os estragos no carro e as imagens das câmeras de segurança para determinar em qual velocidade o carro de Brendo estava no momento do atropelamento das duas moças, Isabela e Isabeli. Mas se prepara, que agora você vai ficar ainda mais revoltado, vai ficar ainda mais nervosa. As mortes de Isabela e Isabeli, ambas com 18 anos de idade, aconteceram no dia 9 de abril de 2025 em São Caetano do Sul. 2 dias depois, ou seja, dia 11 de abril de 2025, na cidade de Guarulhos, um carro de luxo dirigido por Eric Rodrigo Batista, que vinha pela Avenida Tiradentes, mas em dado momento
ele entra inadvertidamente na calçada e acaba matando o pedestre Cristiano Almeida da Cruz, que tinha 38 anos de idade. Outro verdadeiro absurdo. Veja por outro ângulo o atropelamento fatal, onde o pedestre é atingido pelas costas na calçada. O motorista do carro de luxo bateu com uma das rodas violentamente na guia da calçada antes de atropelar a vítima, promovendo assim um rasgo no pneu por causa do forte impacto. Para piorar, o motorista do Audi modelo Q3 fugiu sem prestar socorro e a vítima ficou estendida no chão desacordada, mas logo acabou entrando em óbito. Os bombeiros chegaram às 2h da madrugada, mas já era tarde. Minha equipe de produção descobriu que a vítima Cristiano Almeida da Cruz tinha acabado de sair do serviço onde ele trabalhava como garçom e ele estava indo para outro trabalho. Olha, dá para perceber que a vítima fatal era a pessoa trabalhadeira e morreu na calçada a caminho do segundo emprego. O patrão fala sobre a perda de Cristiano, que deixou 5 filhos, sendo que a mais nova tem apenas 2 anos de idade. Amigo fantástico, funcionário exemplar, uma pessoa ímpar, uma pessoa querida. A gente não conhece ninguém, nem clientes, nem funcionário, nem amigos, que falem mal do Cris. Ele era simplesmente uma pessoa ímpar, um excelente trabalhador, um profissional exemplar. Falar do Cris é muito fácil, porque são raras as pessoas como o Cris era. Então se torna fácil. De deixar o trabalho, isso foi perto de 1h da manhã, trabalhou em outro local que ele trabalha como CLT, e à noite ele vem fazer um trabalho de freelance aqui para mim. E tinha acabado de sair. Ele saiu, atravessou a avenida, estava sentindo ao ponto de ônibus para ir para casa dele, é onde veio esse rapaz com o carro e atropelou e tirou a vida do Cris. Cerca de 35 mil inocentes perdem a vida por ano no Brasil por causa do trânsito irresponsável. E o pior de tudo isso é que esses criminosos do trânsito raramente vão presos e também não ressarcem, não pagam os prejuízos gerados às vítimas e a seus familiares. Um verdadeiro absurdo. É o maior retrato da palavra impunidade. Eu tenho um amigo jornalista que vivenciou na pele o drama da violência no trânsito no Brasil e ele aceitou dar um depoimento mostrando como funciona a impunidade proporcionada por leis fracas. Olá, Lordelo. Meu nome é Enio Luciola, eu sou jornalista. No dia 21 de abril de 2017, eu tinha decidido ir à Ilha Bela, que é um lugar que eu gosto muito, costumava ir. Peguei a moto, peguei todo o equipamento de proteção, bota, calça, jaqueta com proteção nos braços, no ombro, capacete, luva. Sempre que eu pegava a estrada fazia isso e me dirigi para lá. Estava na rodovia dos Tamoios, na altura do quilômetro 69, quando eu fui surpreendido por um carro que vinha no sentido contrário, que saiu da pista de lá e veio para a minha pista, no meio de uma curva. Então aquilo me surpreendeu e teve uma batida praticamente frontal, um pouquinho mais para o lado direito, que atingiu a minha perna. E na hora que aconteceu o acidente, eu já vi que tinha tido um corte, um impacto assim muito grande na altura do joelho. Depois eu fui saber que a perna tinha quebrado em outros 2 lugares também. E eu comecei a me apoiar com os braços na pista, estava no chão, e para pedir socorro para as pessoas. Chegou a ambulância, eu fui levado para o hospital. E no hospital eu sofri, no primeiro hospital, uma cirurgia, depois fui levado para um outro onde sofri uma segunda cirurgia. A perna foi recomposta, eu passei 3 dias e depois desses 3 dias o médico responsável pela cirurgia disse que o nível de tecidos mortos estava subindo e que precisaríamos tomar uma decisão. Então eu tive que autorizar a amputação da minha perna.
foi feita a amputação. Não foi uma decisão fácil, mas não havia outra opção. Não foi uma decisão fácil, a família eu tenho 4 filhos, 2 já estavam lá comigo, a gente se abraçou e autorizou. E depois de uns 3 meses de tratamento na AACD, Associação dos Amigos da Criança Deficiente, eu consegui receber uma prescrição para usar uma prótese. Isso ainda demorou 3, 4 meses, de setembro até dezembro, até que eu conseguisse uma prótese. É uma coisa muito cara, para que vocês conheçam, né? Então, essa é uma prótese que eu uso para andar, hoje em dia também para correr. Eu fui me recuperando, já tem 7 anos, indo para 8 anos agora, já esse mês completa. Mas, enfim, batalhamos lá para conseguir comprar essa prótese e eu comecei lentamente a reaprender a andar. Mas a minha situação, quando aconteceu isso, a moça que bateu, que estava alcoolizada, a minha situação, quando aconteceu isso, a moça que bateu, que estava alcoolizada, é uma psicóloga, né? Ela vinha subindo, vinha carregando 2 garrafas de cerveja dentro do carro. Como é que eu sei disso? Porque os policiais rodoviários da Polícia Militar, logo depois que eu saí, eles chegaram. E aí procuraram saber o que tinha acontecido e o nome de quem foi, de quem não foi e quem participou do acidente. Então foram atrás dela. Então eles fizeram um boletim de ocorrência e o título do boletim de ocorrência foi embriaguez ao volante. E eles descreveram que ela estava embriagada, mas que havia se recusado a fazer o teste do bafômetro. Mas está lá, assinado por 2 policiais militares. O médico que me atendeu, o Dr. Alberto Orro, anestesista, também, depois que me socorreu e que me colocou na ambulância, foi ao encontro dela e perguntou se queria, e ela virou a cara e não quis ser atendida por ele. E ela só foi passar na delegacia muitas horas depois, quando o efeito já tinha passado. Então ela saiu de lá com um laudo dizendo que na hora em que ela chegou na delegacia, à noite já, ela não estava mais embriagada. O acidente tinha acontecido por volta de 6 da tarde. Ela admitiu em depoimento à polícia que havia bebido. Até porque a polícia viu que ela estava jogando 2 garrafas de cerveja por cima da mureta. Isso está descrito no BO. E ela estava com hálito. Várias pessoas viram esse hálito, apesar de não ter feito o teste do bafômetro. Então, tudo isso são várias provas. Estava ali descrito e isso foi para a justiça. E, apesar disso, na hora de ter uma responsabilização criminal, foi considerado um crime de menor potencial ofensivo, um crime que a pessoa comete que não fica presa, e foi oferecida a possibilidade dela pagar isso aí com cestas básicas. Então, deu 2 cestas básicas, uma coisa assim, e pronto, né? Bom, agora eu quero saber a sua opinião, vamos lá. Por quê? Por que esse problema do trânsito mortífero no Brasil se arrasta aí e ninguém resolve? Você acha que a pessoa que dirige bêbada deveria ficar presa alguns dias para a gente criar esse sentimento de impunidade ou acha isso um exagero? E quem dirige mata, qual seria a pena justa na sua opinião? E as pessoas que dirigem usando o celular e batem o carro, deveriam ser consideradas crime ou somente multa é o ideal? Olha, eu estou ansioso para saber o que você pensa sobre esse assunto, que faz parte da realidade de todos os brasileiros. Bom, agora chegou a hora de você que está gostando do nosso canal dar uma força pra gente. Aproveite e se inscreva, dá um like,
ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo, pois é uma forma educativa de proteger a sua família do trânsito mortífero no Brasil.